Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre Bloody Mary, o 5º episódio da 2ª temporada de American Horror Stories. Bloody Mary é um tema que tem tudo a ver com o universo de American Horror Story, né? E é algo que diversos fãs já queriam ver há muito tempo, né? Tanto é que o próprio Ryan Murphy chegou a incluir Bloody Mary como um dos possíveis temas para a 11ª temporada, né, quando ele fez uma enquete no ano passado. Mas acabou, né, que ao invés de Bloody Mary ser o tema de uma temporada inteira, ele decidiu fazer um episódio, né, sobre esse tema, e acabou sendo esse episódio aqui, né, o 5º da 2ª temporada de American Horror Stories. E antes de gravar esse vídeo, né, eu cheguei a dar uma olhadinha na internet e eu vi que tá dividindo opiniões, né? O fandom gringo, né, o pessoal internacional que acompanha American Horror Story, tá amando bastante esse episódio e elogiando muito. Mas eu também já vi diversos fãs brasileiros, né, dizendo que esse episódio foi uma decepção horrível, né, que foi uma coisa muito, muito ruim. E eu confesso pra vocês, né, que eu acabo ficando mais do lado dos fãs gringos, né, que gostaram desse episódio. Eu achei que ele teve, né, várias ideias legais e foi executado de uma forma que foi muito divertida. O episódio começa, né, mostrando pra gente um grupo de jovens que decide fazer aquele ritual, né, pra chamar a Bloody Mary, né? Então elas ficam na frente do espelho e repetem o nome Bloody Mary várias vezes até ela aparecer. Nessa versão aqui do universo de American Horror Story, a gente vê que a Bloody Mary, ela realiza desejos, né, que as pessoas que estão chamando ela possuem. Mas para realizar esses desejos, você tem que fazer algo em troca, né? Ela vai lhe dar uma missão, algo para você fazer, e em troca ela vai realizar aquele seu desejo profundo. Isso é uma versão da lenda da Bloody Mary que eu não conhecia, eu não sei se vocês sabiam, mas pra mim eu só conhecia a história que a Bloody Mary simplesmente aparecia no espelho e matava as pessoas. Eu nunca vi isso, né, dela ser meio que um gênio, assim, uma coisa meio Aladdin, né, dela realizar desejos. Eu achei isso interessante, né, uma versão da lenda que eu não conhecia. E eu achei, gente, bem interessante, né, que esse episódio a gente tem um pouco da origem dessa Bloody Mary, né, a gente tem flashbacks, a gente tem coisas do passado, e eu achei que isso foi bem interessante, né, foram momentos, assim, visualmente instigantes. Eu amei que a Bloody Mary, né, ela foi feita, né, quem fez o papel dela foi a Dominic Jackson, que é uma atriz que já trabalhou com o Ryan Murphy, né, na série Pose, e eu achei que ela tá maravilhosa aqui, gente. Eu amei as cenas dela como Bloody Mary, né, inclusive eu amei muito a caracterização dela, a maquiagem, o cabelo, o figurino. Eu achei que ela tava belíssima, né, e super bizarra e sinistra, né, como Bloody Mary. Eu achei incrível. E eu também achei, gente, que os flashbacks, né, mostrando a origem dessa personagem, me lembrou um pouco, né, uma outra série de terror que se chama Damn, que é uma série da Amazon Prime, né, e que, inclusive, né, essa comparação com essa série acaba me lembrando de outra comparação que eu queria fazer sobre esse episódio, né, que ele me lembrou um pouco, né, como se fosse uma mistura de American Horror Story com os filmes do Jordan Peele. O Jordan Peele, gente, ele é um diretor, né, de filmes de terror, que ele é um homem preto, né, ele tem essa missão, assim, dentro da arte dele, né, de dar mais espaço para histórias, né, protagonizadas por pessoas pretas dentro do gênero do terror. Então ele é muito conhecido, né, pelo seu primeiro filme, que é Corra, que inclusive, né, ganhou Oscar por causa do roteiro, né, melhor roteiro desse filme. E também ele já lançou Nós, que é um filme maravilhoso, né, gente, que tem a Lupita como protagonista. Eu gosto bastante daquele filme. E esse ano ele também lançou mais um filme, né, chamado Nope, que aqui no Brasil tá sendo chamado de Não Olhe. Eu achei esse título horrível, mas enfim, nesse filme, inclusive, eu tô muito ansioso pra assistir, né? Nos Estados Unidos ele já lançou, mas aqui no Brasil ele vai lançar nos cinemas na semana que vem, né? Então com certeza eu vou assistir na estreia em IMAX, né? Tô muito ansioso pra ver. Mas enfim, né? O Jordan Peele, ele é um diretor maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dele, eu gosto muito dessa proposta que ele tem, né? Desse empoderamento, dessa comunidade, né? Minoria da qual ele faz parte dentro do gênero do terror. E eu achei que esse episódio segue bastante aquele estilo e aquela fórmula que ele traz nos seus filmes. A mesma coisa pode ser dita também da série Damn, da Amazon Prime Video, que eu citei aqui também como um exemplo, né, de comparação. Eu achei que esse episódio segue bastante aquela linha Jordan Peele, e eu que gosto bastante desse diretor, achei muito incrível, né, inclusive fazendo mais uma comparação, né, eu comparo com o filme A Lenda de Candyman, né, que é o reboot com sequência, né, o requel da franquia Candyman, que é dirigido pela Nia da Costa e produzido pelo Jordan Peele, né, que também tem aquela coisa, o Candyman, ele é chamado no espelho, né, ele mata as pessoas, enfim, então tem essa coisa meio parecida, né, eu achei que foi algo que combinou com o universo de American Horror Story, né, que foi feito de um jeito muito divertido, então acho que é um episódio que vale a pena, mas de certa forma eu também entendo o pessoal que não gostou, porque eu acho que essa história aqui e esses personagens, eles tinham muito potencial, e eu acho que uma trama
mais longa teria dado pra gente desenvolver melhor esses personagens e as situações e relações que eles têm entre si. Isso, inclusive, é algo que eu acho que não é único desse episódio, né? Tem vários episódios de American Horror Stories que eu tô falando sobre isso, né? Inclusive o episódio passado, Milkmaids, que eu gostei bastante, também é um episódio que eu acho que a história teria sido melhor desenvolvida em mais episódios. Essa coisa da Bloody Mary é a mesma coisa, sabe? Eu acho que dava pra ter sido dividido, sei lá, em 4 episódios. Sabe, feito na última temporada que a gente teve de American Horror Story, a série principal, né? Que a gente teve Double Feature, que foi a primeira metade com a história, a segunda metade com outra história. Eu acho que ao invés de ter feito aquilo dos alienígenas, eles poderiam ter pego essa história da Bloody Mary e trabalhado ela em 4 episódios. Eu acho que teria ficado perfeito, né? Ao invés daquela coisa dos alienígenas que vocês sabem, né? Que eu não curti muito a forma como foi executado na série, né? Mas enfim, apesar disso, eu meio que tô tendo que aceitar esse formato de American Horror Story, né? Isso é algo que basicamente todo episódio, quando termina, eu sempre fico um pouco frustrado, né? Pela história ser tão rápida, tão curta, né? E não ter aquele tempo realmente de desenvolver melhor os personagens e as situações. Eu digo isso especialmente, né, porque nesse episódio de Bloody Mary, eu achei as atrizes muito, muito boas. Todas elas são carismáticas, né, elas são bonitas, elas atuam bem, sabe? Eu gostava da presença delas em tela, que é algo que, por exemplo, eu não senti com os adolescentes que a gente teve nos episódios da primeira temporada de American Horror Stories, né, como, por exemplo, no episódio da Rubber Woman, que a gente tem vários personagens jovens ali, e eu achei eles horríveis, sabe? Eu não gostei da atuação de ninguém, eu não gostei de nenhum personagem, mas aqui eu achei todas essas atrizes com um potencial incrível, sabe? Então eu queria muito ter visto mais delas. Mas eu acho, né, que considerando os episódios da primeira temporada da American Horror Story, que vários deles eram entediantes e chatos, eu acho melhor você ver um episódio que é tão interessante que você queria ver mais daquilo do que um episódio que você fica assim querendo que ele termine logo, né? Então, de certa forma, eu acho que esse potencial que Bloody Mary tem acaba fazendo com que o episódio seja mais interessante de se assistir, né? E também mais satisfatório. Outra coisa que eu acho super interessante sobre esse episódio, né, são as cenas de morte. Eu achei que no início dessa temporada nova, né, de American Horror Stories, a gente tava tendo muita história, assim, que era mais voltada pro suspense, e a gente não tinha coisas, assim, tão violentas, tão gráficas, e é algo que eu particularmente adoro, né, então eu gostei que desde Milkmaids a gente tá começando a ter uma coisa mais gráfica, né, Milkmaids teve um gore, assim, mais de coisa mais nojenta, mais perturbadora. Esse aqui não chega a ser nojento, mas pelo menos a gente tem as cenas, assim, que a gente vê os corpos, né, das pessoas que morreram, que no início a gente pensa que foi a Bloody Mary que matou, mas depois descobre que foi uma das meninas do grupo, né, que estava matando ali pra, em troca, receber, né, o poder, sucesso, segurança, tudo que ela queria. Então, eu achei legal, né, quando a gente teve a coisa dela ter sido a assassina, né, e mostrava ela matando, e mostrava os corpos depois, né, que ela matava as pessoas sem olho. Eu achei que isso foi muito bem feito. E falando sobre a reviravolta em si, né, de ela ser assassina ao invés da própria Bloody Mary, eu achei que foi muito bem feito, né, e achei que foi muito mais legal do que a reviravolta que a gente teve, por exemplo, no episódio Drive, né. Eu achei que a reviravolta daquele episódio ficou muito forçada e muito mal trabalhada. A daqui, eu acho que foi uma coisa surpreendente, mas que ao mesmo tempo fez sentido, né. Então, assim, achei melhor desenvolvido nesse episódio, né? Achei que foi um plot twist melhor executado. E voltando a comentar aquela questão que eu falei, né, de comparando com Jordan Peele, eu senti que esse episódio, ele tinha, né, uma vontade, assim, de fazer mais comentários sociais. Já teve umas coisas que foram faladas, né, sobre escravização, sobre colonização, e enfim, mas eu achei que isso ficou muito de pano de fundo, e eu queria que eles tivessem focado um pouco mais nisso, né, discutido um pouco mais sobre isso, porque é uma das coisas mais legais de quando a gente vê, né, filmes do Jordan Peele e também outros projetos, né, inspirados por ele, como, por exemplo, a série Them. Eu acho que eles acabam desenvolvendo mais essa questão, assim, racial e da história do nosso mundo, né, e das injustiças, e enfim. Então eu acho que eles poderiam ter explorado mais esse aspecto, né, poderiam ter feito reflexões e discussões mais interessantes, mais profundas, mas ao mesmo tempo, né, eu entendo que isso não é uma obrigatoriedade, né? Não é toda vez que a gente vê uma obra sobre uma minoria que eles precisam ficar refletindo e militando sobre as questões da minoria, sabe? Eu entendo isso. Mas eu senti que esse episódio, né, como ele fala um pouquinho de colonização, de escravização e de racismo, enfim, então eu acho que se você começa a falar desse assunto, vai até o fim, sabe? Não só deixa ali aquela coisa superficial. Eu queria que eles tivessem se aprofundado nisso. Mas, de qualquer forma, né, do jeito que foi feito, eu ainda achei que deu pra se entreter, sabe? Eu acho que foi um episódio assim, gente, que poderia ter sido mais, mas do jeito que foi, eu gostei. Eu acho que esse talvez seja meu terceiro favorito, depois de Milkmaids e Dollhouse, né? Eu acho que esses 3 episódios foram o que eu mais gostei, que eu mais me senti satisfeito assistindo.
Mas assim, mais uma vez, eu digo aquela coisa, né, da duração. Eu acho que American Horror Stories, os episódios deveriam ter 1 hora de duração, gente. Eu acho que 40 e poucos minutos não é o suficiente. E eu acho que isso talvez seja uma melhora que seja feita na 3ª temporada. Porque se vocês pararem pra pensar, né, na 1ª temporada tinha várias coisas que a gente reclamou, né? A gente que é fã, a gente não curtiu. E nessa 2ª temporada eles estão corrigindo várias dessas coisas, né? Então eu acho que se a gente ficar sempre falando, reclamando, assim, dessa questão da duração, talvez na próxima temporada eles também escutem a gente, né, mais uma vez, e decidam estender um pouco o tamanho desses episódios, né? Porque eu acho que do jeito que tá sendo, não tá bom o suficiente, sabe? Eu acho que tem que ser maior pra desenvolver melhor, né? São coisas... Essa temporada eles estão indo no caminho certo, né? Eles estão fazendo personagens interessantes, histórias interessantes, né? Eu também gostei, assim, de roteiristas novos que apareceram aqui, né? Não tá só a mesma pessoa escrevendo todos os episódios, né? Então, algumas pessoas, elas têm coisas novas pra trazer, né? Características novas, ideias novas, que eu acho que acabam deixando essa temporada, de forma geral, assim, ela mais interessante, né, e melhor pra gente se engajar enquanto a gente assiste, né, então acho que isso é uma coisa muito positiva, mas ainda há espaço, né, pra melhorias, é um processo, né, eu acho que é interessante que a série vai evoluindo e amadurecendo cada vez mais pra trazer melhores episódios, né, e basicamente é isso que eu tinha pra conversar com vocês sobre Bloody Mary, né, o 5º episódio da 2ª temporada de American Horror Stories. Eu quero muito saber o que vocês acharam, né, então não deixem de colocar aí comentários de vocês, eu prometo que eu vou tentar responder o mais rápido possível, né? A minha semana aqui tá meio bagunçada. Na verdade, desde que eu voltei da minha viagem pra Recife, né? Eu não sei se vocês que acompanham apenas os vídeos de American Horror Story, talvez vocês não saibam. Mas eu tava, né? Fui visitar minha família em Recife, aí eu voltei pra São Paulo. Porém, desde que eu voltei, tá com parentes aqui em casa, né? Tá com familiares. Então, minha casa tá com muita gente. Por causa disso, às vezes fica meio confuso, assim, a minha organização, a minha agenda. Não é, assim, reclamando dos parentes e tal que estão aqui visitando, mas eu não tô conseguindo me organizar da forma como eu tava antes, né? Então, alguns vídeos, assim, eu me sinto meio na loucura. Mas tem sido muito legal, de toda forma, né? Fazer esse esforço toda quinta-feira pra trazer vídeo aqui de American Horror Stories, né? Principalmente porque também é o dia, gente, que tem Pretty Little Liars. E Pretty Little Liars é mais de um episódio por semana, né? Tem dia que lança 2 episódios de Pretty Little Liars. Hoje mesmo lançaram 3 episódios de Pretty Little Liars, né? Então são 4 episódios que eu tenho que assistir no mesmo dia. Refletir sobre esses episódios, gravar vídeo, editar e fazer o possível, né? Pra postar eles o mais rápido possível no canal. Então é uma coisa assim, é muita loucura, mas tem sido divertido, né? Eu amo esse universo de American Horror Stories. Eu tô muito feliz de ter o apoio de vocês, né? Aqui no canal. Então eu fico muito feliz, gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, né? Que a gente tá chegando bem perto da marca, né, de 1000 inscritos. E eu tô muito ansioso, né, pra chegar nessa marca mesmo do canal, né, do canal crescer dessa forma. Então, basicamente é isso, né, gente? Tô muito feliz com o apoio de vocês até agora. Pretendo continuar, né, falando sobre os episódios de American Horror Stories. Deixo vocês por aqui e até mais!